Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor, né? Hoje é domingo, dia 9 de novembro de 2025. Estamos a 497 dias do término da geração da figueira. Shalom, Simone. E isso é exatamente 1 ano, 3 meses e 12 dias. Que bênção, né? Joelisa, boa noite. A todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Shalom, Maria Rita, Shalom, Andréia, Shalom, boa noite, Eliane. Aqui, ó, Maranata, Cristo vem. Maranata, Cristo vem. Paz, Vânia. Que todos sejam, Rosane, boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos. Hoje, né, muita coisa tá aí acontecendo. Engraçado que ontem eu falei para Shalom, Poliana. Eu falei que nós íamos falar sobre Leviatã, né? E eu vi várias coisas aí de... Eu não sei se eu coloquei nos meus stories. Alguém filmou, né? E gravou o som que tá fazendo no... Não sei se aquilo é verdade ou mentira, mas o som é de urro, né? Urro de algum animal, né? Se aquilo for verdade, né? É condiz com o que está escrito aqui na Bíblia. Condiz com o que está escrito na Bíblia. E aí eu vi uma irmã que fez uma postagem sobre o Leviatã muito interessante. Eu acho que eu coloquei nos meus stories, depois dá uma olhada lá. Ela fez uma postagem sobre o Leviatã que eu bato palma para ela. Coragem de fazer, né, de colocar, porque nós estamos em momentos finais, né? Nós estamos no momento em que... Gente, o pernilongo aqui tá picando, viu? Nós estamos em momentos que já antecedem a volta de Jesus, né? E nós temos que ter isso na nossa mente, entendeu? Que nós vamos ver coisas daqui pra frente. Boa noite, Marisa. Nós vamos ver coisas daqui pra frente que vão sacudir a humanidade. Vão sacudir a humanidade. Deus criou coisas que nós não entendemos ainda, mas nós vamos entender de agora para frente. Deus criou... Exatamente, eu postei, né, no começo do ano. Teve... o pessoal viu, né? Viu ali perto da Antártica, né? Da Antártida, do Polo Sul, né? Eu não assisto a Globo, mas soube que o príncipe... Programa do Luciano Huck. A senhora viu o tamanho do príncipe? Não, eu não vi. Ele é um alienígena ou um Nephilim? Não sei, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu conheço, vejo ele, né? Mas não vi nada sobre isso. Não posso falar. Não tenho o que dizer, porque eu preciso ver. Boa noite, Eliane. Nós temos que entender que nós vamos ver coisas daqui para frente, coisas sobrenaturais. E nós precisamos estar preparados para isso, entendeu? Nós necessitamos estar preparados para isso. E o Leviatã é um deles. O Leviatã, ele é um poder político, tá? Presta atenção. Thomas Hobbes fala sobre o Leviatã na política. Diz que no programa o príncipe falou sobre mudanças climáticas. Ele é lá do, né, você não terá nada e será feliz, né? Ele é um dos chefes, o pai dele é um dos líderes do Fórum Econômico Mundial, né? Está muito mais alto do que antes. Eu sempre vi ele tamanho normal, né? Mas, sei lá. Eles vão se manifestar, né? Ali, aquela família ali, eles são répteis, né? Eles são répteis. Aquela família é réptil, né? Tanto que a Lady Di, né? Porque na realidade, mudando de saco para mala, né? O que nós estamos falando aqui, mas na realidade a Lady Di, ela era realeza, né? Ela era da realeza, os Spencer, né? Os Windsor, né? Que mudaram o nome, porque na realidade eles têm um nome alemão, né? Tanto que foi preciso casar com ela para que a linhagem real continuasse. É um jogo aí muito sério, né? É um troço muito terrível, né?
E na realidade ele não é filho do Charles, né? Ele é filho do príncipe, do rei que tá de licença, né? Da Espanha, né? Do Carlos, Juan Carlos, né? Ele é filho dele. Ele era o reprodutor das linhagens reais das casas reais da Europa. É muita coisa, gente, que tem. Muita coisa que tem que a gente não dá nem pra... O Luciano Huck é alto, mas o príncipe é alto demais. O Huck tinha que olhar pra cima para conversar com ele. Eu não vi. Se tiver alguma coisa aí, depois vocês me passam. Mas ele pertence a tudo isso daí, né? Ele pertence a tudo isso daí, né? E nós temos que entender que do hemisfério norte para cima, quem está no poder fazem parte de Leviatã. Eu queria ler com vocês aqui. Aliás, eu não vou ler, não, só vou comentar. Thomas Hobbes, ele fez um, como é que diz? Ele fez um livro, né, sobre o Leviatã. E o Leviatã, ele comenta o Leviatã como pela Bíblia. Thomas Hobbes ele era chegado, né, na Bíblia. Então ele fala sobre o Leviatã. Shalom, Neninha. Ele fala que o Leviatã é um poder político, um poder de controle, um poder que é acima de todos os poderes. Entendeu? Na verdade, ele está falando do anticristo, o diabo, a serpente tortuosa, né? É o que ele está falando. Mas a Bíblia fala muito mais. A Bíblia, ela nos dá ele como uma potestade e ela nos dá ele também como um animal que vai aparecer, Eu quero ler com vocês sobre isso hoje, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas nós precisamos estar antenados. Porque, ó, meu irmão, é o seguinte, você vai... Aliás, nós já estamos andando na rua junto de pessoas que não são pessoas. Você pode achar que eu estou falando loucura? Não me importa o que você pense de mim. Pode? Essa velha louca? Essa velha louca aqui? Pois é. Eu também, se fosse há 15 anos atrás, eu também ia me chamar de louca. Mas depois que eu tenho estudado tanta coisa, que eu tenho visto tantos relatos, depois que eu li o livro de Enoque, a minha visão do mundo mudou completamente. Completamente. Então, as pessoas que ainda estão na visão rasa do mundo não vão suportar o que vão ver. Entenderam? Não vão suportar aquilo que vão ver. Exatamente aquilo que era considerado loucura, hoje é realidade. Irmãos, nós vamos andar... Aliás, nós já andamos com demônios na rua, né? Vamos combinar assim. O mundo espiritual está nos cercando, né? Por isso, o Salmo 91, né? O Salmo 91 nós precisamos orar, porque o Senhor acampa, né? Ao redor, né? Quer ver? Vamos lá dar uma olhadinha no Salmo 91. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com duas Bíblias aqui, porque eu quero ver nenhuma e na outra sobre o Leviatã. O Salmo 91 diz assim... Cadê você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo, nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Por isso, Satanás não tem poder sobre nós. Mas que ele já está andando por aí, com autoridade na terra, ele está. Por quê? Porque o Espírito Santo, aos poucos, está sendo retirado da terra. E as pessoas não estão percebendo isso. Aos poucos o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Quando diz lá em Tessalonicenses, né, há um que ainda o resiste, é o Espírito Santo. Entendeu? Esse um que resiste é o Espírito Santo. Por que você acha que naquele tempo, antes de Jesus vir, precisava matar nações inteiras? Porque Satanás reinava praticamente absoluto nas nações. Reinava na Síria, reinava nos cananeus, né? Nos filisteus. Era uma coisa absurda. Isso que você está vendo aí em Gaza é uma ponta do iceberg daquilo que foi no tempo dos
no tempo antes de Jesus vir. É a ponta do... Isso que você está vendo em Gaza, escuta o que eu estou te falando, tá? Eles são jumentos selvagens. É um povo que tem o espírito de jumento selvagem. Tá entendendo? Isso é coisa séria, meu irmão. Eles têm o espírito do pai deles, de Ismael. O anjo falou para Agar que ele ia ter o espírito do jumento. Entendeu? O jumento selvagem ninguém consegue domar. Ninguém consegue domar. Ele ia ser contra todos e todos contra ele. Por acaso, aquele povo que está lá guerreando contra Israel, né? Tá certo que é um Israel que não é totalmente de Deus ali, porque a tribo de Sem, que são os Askenazi, né? Estão governando lá, né? Sem não, a tribo de... A turma de Jafé, né? A turma de Jafé, que são os Askenazes, estão lá. Eles são o governo, né? O governo sionista, né? Sionista é uma coisa e judeu é outra. Presta atenção, tem diferença, tá? Tem o sionista e tem o judeu. Você pode ser um sionista, você não precisa ser judeu para ser sionista. Você tem que incorporar o que eles pensam. E o que eles pensam é o pior que há. E você observa tudo que está acontecendo lá em Gaza, você coloca isso 40 vezes mais. Isso é do que era no tempo antes da vinda de Jesus. Satanás reinava solto. Quando Jesus vem, que Jesus manda o Espírito Santo aplaca o poder de Satanás. Então há uma trégua no mundo, entre aspas, para que o evangelho seja colocado no mundo inteiro e que você pudesse se salvar e eu também, entendeu? Por isso o evangelho está nos 4 cantos da terra, porque o Espírito Santo desceu e segurou a força de Satanás. Mas agora é o tempo do Espírito Santo se retirar. E como vai ficar? O Espírito Santo só estará sobre aqueles que buscam ao Senhor. Sobre aqueles que invocam o nome do Senhor. O Espírito Santo só estará sobre eles. O resto da população que rejeitou a Cristo, que vive na roda dos escarnecedores, que vive solto no mundo. Eu estava vendo agora com a minha filha um vídeo, jovens que tomam 4, 5 tipos de ansiolíticos e batem palma para isso e acham que são o máximo, porque eles tomam Ritalina, Fluoxetina, isso, aquilo outro. Irmãos, onde vai chegar esses jovens? Não chega aos 40 anos, não chega. Não chega, porque esses remédios vão levar as pessoas à desgraça, vão levar as pessoas ao suicídio. Você vê a farmaqueia, né? O que Satanás fez na vida das pessoas. E agora, por isso que eu bato tanto contra a farmaqueia. Eu bato muito contra a farmaqueia. Tem irmãos que nem gostam de mim porque eu falo isso. Meu irmão, se você não confiar no Senhor, se você não buscar a medicina de Deus, não o remédio do Satanás, remédio só remedeia, mas a medicina de Deus cura. Tá entendendo? Só que a medicina de Deus, ela não é como o remédio do capiroto. Não, ela é devagar. Ela vai curando tudo. Quando você ficar bom, você vai estar bom de todo o corpo. Tá entendendo? Quando você entende que o jejum, tá entendendo? Boa noite, Meire. Eu não sei se eu dei boa noite pra Marisa também, se eu não dei, tô dando. O jejum faz parte da cura, você sabia disso? Ontem eu estava vendo, né, um rapaz falando sobre como nós devemos nos alimentar, que nós devemos nos alimentar entre 10 horas da manhã e 19 horas. Das 10 às 19 é o horário de você se alimentar, depois disso você tem que fechar a boca. E saber o que vai se alimentar, sabe por quê? Porque o teu cérebro vai reagir, você vai entender muito mais a palavra de Deus. Shalom, a Deus toda a glória. Tá entendendo? A tua mente vai se despertar para entendimento.
ele estava falando que Satanás colocou tanta comida na alimentação do homem, tanta coisa, você comer de 3 em 3 horas, que o teu corpo fica cansado. Chega o final do dia, você está estressado, cansado, a tua mente não funciona, você não consegue ouvir a palavra de Deus, você não consegue entender nada. Por quê? Porque você está sobrecarregado de alimento. Então, irmão, se nós não seguirmos essa dieta, se nós não seguirmos isso, nós vamos ficar doentes mesmo. O homem está doente de tanto que come. O homem está doente de tanta porcaria que come. Deus deixou para nós tudo pronto, entendeu? Deus deixou para nós tudo, a natureza. Deus deixou cada matinho que tem uma erva medicinal que você tem. Ele deixou medicina, ele não deixou remédio. Presta atenção, para de ficar dando seu dinheiro para esses laboratórios do Satanás, para essa farmaqueia do diabo, entendeu? A senhora emagreceu tirando glúten? Eu não faço regime nenhum. Eu como glúten, eu como farinha, só não como muito, né? Mas eu como meu pão todo dia. Eu gosto de pão, eu sou louca por pão. Se tem uma coisa que eu gosto, é pão. Agora, é como meu avô dizia, você tem que saber comer. Paz de Deus, Margarete, você não precisa comer 3, 4 pães, né? Coma um pão, coma 2, entendeu? Tudo pela metade. Meu avô dizia assim, que a pessoa que quer viver bem, coma tudo pela metade, entendeu? Foi assim que meu avô era médico, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, tá? E nós aprendemos muito com ele. Ele não era de remédios, ele era de tudo natural. Ele tinha casa de saúde, os pacientes dele todos iam tomar sol das 10 da manhã a 1 da tarde. Todos ficaram expostos no sol, tomando sol, tá entendendo? Tomando sol. Então, isso é saúde. Eu estou curando meus olhos com o sol. Eu estou curando meus olhos passando óleo de rícino aqui na pálpebra e olhando para o sol às 10 horas da manhã. Só para você ter ideia. Eu tiro o óculos, claro, sem o óculos, e olho para o sol. E eu sinto que meu olho regenerou muito do que estava, tá entendendo? Até o zumbido do meu ouvido tem melhorado usando essa pulseira. Eu estou sem ela. Aquela pulseirinha de cobre que eu estou usando. Entendendo? Então, meus irmãos, temos que ter inteligência. O povo de Deus tem que ter inteligência. O povo de Deus tem que buscar viver da natureza que Deus deixou. Shalom, Vanise. Tá entendendo, meu irmão? Você pode achar que eu sou maluca? Não tem problema, não. Nem me importa. Mas eu tenho que te falar. Do momento em que eu aprendi na minha vida que as plantas curam, eu não quero outra coisa na minha vida. E já falei para minha filha, a hora se eu não for para ver Jesus voltar, e ele for para me levar, não me leve para lugar nenhum, me deixa em casa. Eu quero morrer dentro de casa, quietinha com o meu Senhor. Entendeu? Na paz que excede a todo entendimento. Não quero nada furando meu corpo, nada colocando oxigênio no meu nariz, nada disso. Eu quero ficar quietinha, morrer em paz. Porque o Filho de Deus, ele morre em paz. Lembra que eu já contei para vocês? De uma família que tinha aqui em Maringá? Tem, aliás, eles moram aqui. E esse senhor estava se arrumando para ir para a escola dominical. E ele colocou o terno dele, né? E não me lembro agora o nome da família, eu vou lembrar. E ele ali colocou o terno, amarrou o sapato e chamou a esposa dele. Chamou a esposa dele e falou assim: fulana, assim morre um servo de Deus. Ajoelhou e tombou. Ajoelhou e tombou. Passou da morte para a vida. Entendeu? Assim morre um servo de Deus. A morte da minha mãe mesmo foi uma morte como é que diz? O câncer e tudo mais, né? A senhora e o arrebatamento também tem muitos benefícios. Peraí, irmã Ruth, a senhora e o aterramento. Aí eu piso todo dia com o pé na grama aqui. Eu faço o meu jardim, né? Eu mesma faço o meu espaço. Eu tenho minha maquininha de cortar grama.
e eu mesmo corto, planto meus tomatinhos, minhas coisinhas. Então eu fico descalça lá de manhã, entendeu? Eu fico descalça de manhã e fico mais ou menos de 30 minutos a 1 hora eu fico descalça. É muito bom mesmo. Então, meus irmãos, nós temos que buscar Deus, né? Eu lembro da minha mãe quando faleceu, que eu senti a presença do anjo, ele entrou como uma brisa dentro do quarto. E ali ele foi, andou, passou pela minha filha, passou por mim e levou minha mãe. Assim morre o povo de Deus, entenderam? Mas vamos lá, né? Vamos estudar sobre o Leviatã, porque Leviatã acho que acordou. Acordou de uma vez, ele tá sussurrando no ouvido do povo. Ele tá dizendo pro povo assim, ó, vocês tomem cuidado porque Jesus tá voltando. E eu fui criado para esses últimos dias. Vamos ler então capítulo 41 de Jó, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Senão eu começo a falar demais, não paro de falar, né? Diz assim, eu vou ler na versão, eu tô lendo na versão contextual, tá, gente? Dessa Bíblia aqui, ó, tá? Eu vou ler aqui, qualquer coisa que tenha eu passo para outra, tá bom? Diz assim, tirarás com anzol. Deus está conversando com Jó, presta atenção. Jó perdeu tudo, né? Vamos ver quem é a vida de Jó. Jó era um homem segundo o coração de Deus. Jó era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Jó era um homem que os filhos dele faziam festa e ele sacrificava pedindo perdão para os filhos dele. Jó era um homem que ele era o braço do aleijado. Shalom, Luciana. Ele era o marido das viúvas. Ele cuidava de todo mundo. A casa de Jó era uma hospedagem, entendeu? E ele não cobrava nada de ninguém. Ele era o homem mais rico naquele período da terra. Quem escreveu o livro de Jó? Foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Jó. Jó era do tempo de Abraão, tá? Jó era do tempo de Abraão. Então aqui diz assim, agora os 3 amigos de Jó, né? Ou 4, acho que 3 ou 4, não lembro agora, foram ver a situação de Jó e eles ficaram 3 dias sem ter o que falar, ficaram 3 dias sem ter o que dizer da situação precária que Jó estava. Além de perder tudo, ele ainda estava com fogo selvagem, porque o que Jó tinha era fogo selvagem. Não sei se você conhece essa doença, mas é uma doença terrível, terrível. E pelos detalhes dele você vê que era fogo selvagem que ele tinha. Não era lepra, a gente fala que é lepra, não é lepra, é fogo selvagem. Presta atenção. E daí, o que acontece? Esses amigos de Jó começaram a falar que Jó tinha pecado. E Jó sabia que ele não tinha pecado. Jó dizia que ele queria conversar com Deus para entender o que estava acontecendo, porque o que ele estava passando não tinha explicação, e não tinha mesmo. O que ele estava passando era uma prova. Deus estava, através da vida dele, provando que é possível sim o homem amar a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Ele precisava mostrar para Satanás, para o mundo espiritual, que Jó era um homem temente a Deus, ainda que ele tivesse no fundo do poço. E foi o que aconteceu. E agora, Deus vem e começa a conversar com Jó. E aqui é um diálogo entre Deus e Jó. Então ele está contando do Leviatã. Ele está perguntando para Jó o seguinte: tirarás com o anzol o Leviatã? Você pode fazer isso? Ou sujeitarás com uma corda sua língua? Você pode, Jó, fazer isso? É isso que ele está falando. Porás aro em seu nariz? Ou perfurarás com um gancho a sua queixada? Ele está perguntando isso para Jó. Deus, multiplicará súplicas a ti? Ou te falará dóceis palavras? Entendeu? Fará um pacto contigo, o Leviatã, né? Para que o tomes como servo por toda a vida? Brincarás com ele como com um pássaro? Lançá-lo-ás para as tuas meninas? Traficarão com ele os sócios na pesca? Vamos ler isso aqui na Bíblia do João Ferreira. Versículo 5, diz assim:
Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Olha isso. Crivarás o seu couro de dardos, ou a sua cabeça com arpões? Olha isso. Põe a palma de tua mão sobre ele. Recorda a batalha e não o farás outra vez. Quer dizer, você recorda da batalha, você não vai fazer outra vez, você não vai pôr a mão sobre ele. Ele é terrível. Eis que sua esperança ficará frustrada. Não se desfalece em somente vê-lo? Olha aqui. Não se desfalece em somente vê-lo? Vamos ver o que está dizendo na João Ferreira. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Ninguém, não existe ninguém. Olha aqui, ó. Aqui está dizendo, ninguém tem ousadia de atrever-se a despertá-lo. Ninguém chega perto dele. Ninguém. Quem, pois, se manterá em pé perante a minha presença? Quem me emprestou para que eu restitua? Agora Deus está falando de si próprio. Tudo quanto há debaixo dos céus é meu. Então isso aqui quer dizer o quê? Que Deus está no domínio, no controle de tudo. Inclusive do Leviatã. Porque quem criou o Leviatã foi Deus. Quem criou o Behemoth foi Deus. Quem criou os homens foi Deus. Quem criou os anjos foi Deus. Deus criou anjos, serafins, querubins, né? Criou tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Tanto que Satanás, ele não quer ser Deus, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser parecido com Deus. E a grande bronca dele conosco é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A grande bronca de Satanás é isso. É que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele não foi. Ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Aos homens foi dada essa dádiva. Por isso nós pudemos ser resgatados. Olha isso, ó. E por isso não guardarei silêncio. Deus está falando. No assunto de sua força incomparável. Força de quem? Do Leviatã. Isso é uma conversa de Deus com Jó. Sobre o Leviatã, sobre a força da natureza, sobre a força que Deus tem, sobre a criação que ele fez. Olha isso. Quem descobrirá o exterior de suas vestes? E traspassará sua dupla malha. Irmãos, o que é uma malha? Malha, antigamente, se fazia as couraças. As couraças de guerra, elas eram feitas de ferro ou de cobre, tá? As couraças. E algumas couraças eram como malhas. Elas eram feitas como escamas. E eu acredito, não estou falando que eu estou certa, eu acredito que elas eram feitas de acordo com o Leviatã. Quer ver por que eu acho isso? Olha isso aqui. No assunto da sua força incomparável, quem descobrirá o exterior de suas vestes e traspassará sua dupla malha? Vamos ver o que diz aqui na João Ferreira de Almeida. Diz assim, quem descobrirá a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em todos os seus dentes está o terror. Olha que isso. Quem descobrirá o terror das suas vestes e traspassará sua dupla malha? Quem abriria as duas portas de suas mandíbulas? Olha, quem abriria as duas portas de suas mandíbulas? Rodeadas de dentes e que espantam? Boa noite, Lucilene. Rodeada de dentes que espantam. As fileiras de escudos são o seu orgulho.
fechadas como um selo sem fresta. As fileiras de escudos é a escama dele, é uma sobre a outra. Você já viu escama de peixe, peixe com escama? Você já viu que ele tem aquela bem fininho, né? Um sobre o outro, é um pedacinho assim, ó, né? Como se fosse como é que eu posso? Uma asinha, né? Parece umas asinhas pequenininhas coladas um sobre o outro. A dele são imensas. São fileiras de escudos, que são o seu orgulho, fechadas com selo sem fresta, tão unidas uma à outra que nem o ar as penetra, nem o ar, irmão, penetra. Soldadas, olha essa expressão, soldada, se solda ferro, não é isso não? Se solda ferro. Cada uma a seu vizinho, travadas entre si, e não podem separar-se. Seus espirros, presta atenção nisso aqui, lançam faíscas luminosas. Irmãos, tem muita coisa no mar que os pescadores veem e o pessoal chama isso de história de pescador. Escuta bem isso. Tem muita coisa que os pescadores veem no mar que o povo chama de história de pescador. E não é. São verdades. Tem muita coisa que os marinheiros veem no mar, eles já viram sereias, tem relatos. Sereias, luzes que aparecem dentro do mar, que eles não sabem de onde. O mar tem muita coisa para contar. Olha isso, as escamas dele são soldadas. O povo lá tá ouvindo como o quê? Como o som de ferro batendo, né? Soldadas, cada uma seu vizinho, travadas entre si, e não podem ser separadas. Seus espirros lançam faíscas luminosas. Seus olhos se assemelham à estrela da manhã. Seus olhos se assemelham à estrela da manhã. As suas mandíbulas saem fogo, tochas, e centelhas de fogo escapam. Entenderam? Boa noite, Lucilene. Aqui, centenas de fogo escapam. De suas narinas, uma fumaceira para um caldeirão que, atiçado, ferve. Que caldeirão é esse? É o mar. Seu hálito acende os carvões, e de suas mandíbulas saem labaredas. Sua força está em sua cerviz, e ante ele o terror se propaga. As pregas da sua carne são compactas, estão firmes sobre ele e não se movem. Olha isso, as pregas da sua carne são compactas, isso é um monstro. Estão firmes sobre eles e não se movem. Estão firmes sobre ele, aliás, e não se movem. Seu coração é duro como uma pedra. Shalom, pastor. Firme como o molar inferior. Quando se erguem, os valentes tremem, e ante o quebrantamento retrocedem. A espada que o alcança não resiste. Nem a lança, nem dardo, nem arpão. Para ele o ferro é como a palha, e o bronze como madeira podre. Os filhos do arco não o afugentam. As pedras da funda se lhe tornam restolho. Considera o garrote como folhagem e zomba do brandir do arpão. Sua barriga de telinhas pontiagudas. Olha isso aqui, irmãos. Sua barriga, olha isso, de telinhas pontiagudas, quer dizer, são pontas na barriga. Estende-se como trilho sobre o lodo.
Faz que o abismo aquoso ferva qual um caldeirão. Agita o mar como pote de unguento. Atrás de si faz brilhar uma estrela, de maneira que poderia ter-se ao abismo por grisalho. Nada se assemelha a ele sobre a terra. Feito para escárnio de meus anjos. Observa tudo quanto é elevado. É rei sobre todos os filhos da soberba. Ele não é rei sobre os filhos de Deus, ele é rei sobre os filhos da soberba. Então, quer dizer, ele é soberbo. Você vai falar assim, mas Ruth, isso aí é tudo figura de linguagem. Meu irmão, escuta o que eu estou te falando, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é real. Esse ser foi criado para os últimos dias. Entenderam? Este ser foi criado para os últimos dias. Espera aí, gente, só um minutinho, porque eu tô com uma gata aqui querendo tomar minha água. Não, senhora, se manda daqui. Então, ele foi criado para os últimos dias desse mundo. Ele foi criado para trazer juízo aos homens. Ele foi criado para apavorar as nações. E ele está começando a fazer o intuito dele. Ele foi criado para os últimos dias. Vai aparecer muita coisa aí. Muita coisa vai aparecer. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar firmes nas mãos de Cristo para nós estarmos entendendo o que está acontecendo. Isso aqui tanto é um regime, é um animal nas profundezas, que quem domina ele é Deus. E é também, presta atenção, e é também uma potestade que está nas águas. Quem lembra do monstro do Lago Ness? Estão lembrados disso? Vocês lembram dessa história do monstro do Lago Ness? Lá na Inglaterra? Que foi visto por muita gente. Estão lembrados disso? Pois é, meus irmãos. Aquilo ali também pode ser Leviatã passeando pelo Lago Ness. Tem muita coisa. Tem muita coisa por aí. Tudo nós temos que entender o seguinte. Que Deus não julgou o mar ainda. O mar não foi julgado. Por que o mar não foi julgado? Porque tem anjos presos nas profundezas do mar. Entenderam? Tem anjos presos nas profundezas do mar, do oceano. Irmã, então esse monstro pode. O movimentar dele. Olha, eu morei na Costa Rica. Presta atenção no que eu vou te contar. Eu morei na Costa Rica em ano de 1989. Meu ex-marido foi transferido para lá, né? E nós fomos cuidar de uma empresa de colchões lá na Costa Rica. E chegando lá, eu conheci muita gente, o povo gostava muito de mim, e eu conversava muito com muitos irmãos. E lá a terra treme de 3 a 4 vezes por dia. Treme, mas treme para valer. A Costa Rica, ela tem 260 quilômetros de largura por 100 e alguma coisa de comprimento, tá? Então, é montanha por cima de montanha. Se você abrir a Costa Rica, ela fica um pouco maior, mas no fechamento das montanhas é um filetinho. Tanto que você vai no vulcão Irazu de manhã, às 5 da manhã, você enxerga o Pacífico de um lado e o Atlântico do outro. Porque é o horário que não tem nuvens que cobre o vulcão. Então você enxerga. E lá tem um lugar, nesse vulcão, tá? Que você pisa, de um lado é frio. Você pisa do outro, você pisa de um pé de um lado, pé do outro. Você sente quente de um lado e frio do outro. É como um ar-condicionado gelado, sabe? Aqueles ares condicionados gelado. É a mesma coisa. Tem um lugar lá, nós paramos nesse lugar, né? Quando eu fui lá para conhecer. E você pisa de um lado é quente, do outro lado é gelado. É incrível. Aí você sobe lá no vulcão, e é o vulcão da maior cratera do mundo.
Esse vulcão, eu morava a 40 quilômetros dali. É perto, é perto. Entendeu? Não, o Leviatã é só no mar. Ele tá nas águas, tá? Nas águas. E aí, o que que acontece? Aí, conversando com os irmãos, lá tem 10... Quando eu fui, tinha 10 vulcões em atividade. 10 vulcões em atividade. E a Terra treme todo dia. 3, 4 vezes por dia é normal tremer. Muita coisa cai, sempre normal. E eu conversava muito com crentes lá em uma terra, naquele tempo que eu fui, tinha muito crente lá. Muito crente. E eu conversava com alguns irmãos de lá e eles diziam assim, irmã Ruth, cada vez que a Costa Rica treme, nós sabemos que o Leviatã está respirando. Nós sabemos aqui que o que é. Ele está respirando. Cada respirar dele, a terra balança. Ele vive aqui por perto. Eles falavam desse jeito para mim. E foi quando eu comecei a me envolver com o Leviatã. Me envolver assim, de conhecimento sobre o Leviatã. E eles disseram para mim o seguinte, presta atenção no que eu vou falar agora. Que no final dos tempos, antes de Jesus voltar, Leviatã ia se levantar naquela região e a Costa Rica ia desaparecer. No momento em que ele se levantasse de uma vez. Entendeu? Essa era a conversa de quando eu estive lá. Era o entendimento deles. Então eles falavam, nós estamos esperando que a Costa Rica vai desaparecer, a América Central vai desaparecer. Porque ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Eles têm um estudo tremendo sobre o Leviatã. Foi aí que eu comecei a entender, que o Leviatã era verdadeiro. E se você observar, ali está perto do Triângulo das Bermudas. O que é o Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas, irmão, é a entrada para o abismo profundo. Lá o CERN, eles querem, é a chave do poço do abismo. O CERN é a chave do poço do abismo. Essa chave já foi dada. E eles vão abrir o poço do abismo profundo que está no Triângulo das Bermudas, que fica ali na América Central, entre os Estados Unidos, América Central, Cuba, ali naquela região. Tá entendendo? Naquela região ali. Ali está aquilo que nós chamamos de inferno. Entendeu? Inferno. Então, prestem atenção, nós precisamos estar preparados. Por isso, virá um tsunami exatamente, barcos desaparecem no Triângulo das Bermudas. Por isso, nós precisamos estar preparados para o que virá. Aliás, o que já chegou. Porque isso aí, dentro desse ano para o outro, vai começar a aparecer. Vai começar a aparecer. Você quer ver outro lugar que fala do Leviatã? Tá? Vamos ler o Salmo 74. Salmo 74. Versículo 12 a 14. Peraí. Salmo 74, 12 a 14. Só um minuto. Contudo, Elohim é meu rei, desde a antiguidade, que obra salvação na terra. Quer dizer, que faz salvação na terra. Tu dividiste o mar com o teu poder. Olha isso aqui, ó, para você ver como que o mar, ele tem como é que diz? Ele tem um fator muito grande agora no final dos tempos. Tu dividiste o mar com o teu poder, quebraste nas águas as cabeças dos monstros marinhos. Irmãos, isso aqui não é como é que diz? Não é só, como é que diz? Oh, meu pai, figura de linguagem, não. Isso aqui é verdadeiro. Nós temos que entender. Isso aqui é verdade. Olha aqui, ó. Tu dividiste o mar com teu poder, quebraste nas águas as cabeças dos monstros marinhos. Tu esmagaste as cabeças de Leviatã. Tu esmagaste as cabeças de Leviatã e o deste por comida aos moradores do deserto. Isso é para o final.
Isso é para o final total. É a hora que Deus vai fazer juízo no mar. Porque o mar não sofreu juízo ainda. Por que será que o mar tem tanto sal? O que o sal faz no mar? Você já parou para pensar nisso? Pensa. Eu penso muito, porque eu não falo o que me vem na cabeça, porque eu não tenho certeza, tá? Mas eu penso muito sobre isso. Por que o sal tem tanto, por que o mar tem tanto sal? Só para o povo ter sal para comer? Não. Alguma coisa tem muito séria, entendeu? Muita coisa muito séria. Pode ver que nós estamos vendo peixes que nunca ninguém viu subindo das profundezas. Por quê? Alguma coisa está acontecendo nas profundezas do mar. Vamos ler o Salmo 104? Vamos lá para o Salmo 104, versículo 24 ou 26. Acho que é isso, 104, 24 a 26, diz assim: Quão inumeráveis são as tuas obras, ó Yahvé! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas posses. Eis ali o grande e o largo mar, onde há um fervedouro inumerável de seres. Olha isso. Onde há um fervedouro inumerável de seres, seres pequenos e grandes. Ali navegam os navios. Ali esse Leviatã que formaste para que brincasse nele. Você escutou? Olha isso. Eis ali o grande e largo mar, onde há um fervedouro inumerável de seres, seres pequenos e grandes. Ali navegam os navios. Ali esse Leviatã que formaste para que brincasse nele. Todos eles esperam em ti para que lhes dê comida a seu tempo. Esse é o mar que nós temos aí. Quer ver? Vamos ver Isaías 27. Deixa eu ver aqui nessa Bíblia diferente. Deixa eu ver se está aqui. Isaías está para... Não. Isaías está para trás. Isaías 27, 1. Acho que é isso, Isaías 27, 1. O que eu tô trazendo aqui, irmãos, é o seguinte, é para você pensar, tá? Eu não tô aqui colocando para você, batendo martelo em nada para você, porque eu penso também, entendeu? O mar é o pulmão do mundo, exatamente. O sal, ele é purificador, né? Mas o sal, ele também serve para alguma outra coisa que nós ainda não entendemos. Nós não entendemos. E a gente vai entender na volta de Cristo, né? Nós vamos entender na volta de Cristo. Mas eu não estou colocando aqui nada para bater martelo de jeito nenhum. Quem sou eu para isso? Eu estou aqui trazendo a leitura. E aí nós vamos pensar, né? Cada um vai pensar por si, cada um vai buscar informação. Eu só digo uma coisa para você, não busque informação em livros de mistério, não busque informação em cartomante, não busque informação em nada disso, busque informação dentro da palavra. Peça para o Senhor te mostrar dentro da palavra, entendeu? Exatamente, mas e se não tivesse o sal, quanto estaria contaminado e podre esse mundo? Exatamente. Inclusive, pastor, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, presta atenção, hein? Isso não é ensinamento, é a minha cabeça. Eu acredito que o sal também serve para conter muitos seres malignos lá debaixo do abismo. Eu acho que essa quantidade de sal aí, eu acho, né? Que é como se fosse uma porta, né? Um portal, sabe? Na minha cabeça, né? Nos meus pensamentos, que não estou falando referente à palavra de Deus, estou fazendo estou aqui colocando a minha mente para funcionar. Entendam bem isso, hein? Por favor, não vão me falar que a irmã Ruth está pregando coisa. Não, eu estou comentando para vocês, porque a gente tem que pensar.
Deus nos deu a capacidade para meditar, para imaginar, para pensar. Nós não podemos sair fora do que está na palavra, mas a gente pode pensar, porque se o abismo, o grande abismo, está nas profundezas do mar, tem alguma coisa lá de baixo que vai sair no momento em que esse mar for julgado de uma vez, entenderam? Olha aqui, ó. Isaías 27:1 diz assim: naquele dia Elohim trará sua espada santa, grande e poderosa, sobre o dragão, ofídio voador, sobre o dragão, ofídio perverso, ele matará o dragão. Entendeu? Olha aqui, ó. Esse dragão que Deus criou, que é pro fim, Deus vai exterminar ele. Deus vai exterminar ele, porque o mar vai ser julgado. Entendeu? Deve ter intraterrenos também no mar. Eu acredito que sim. Eu acredito. Boa noite, Lorena. Paz para você também, minha irmã. Eu acredito que sim, Daniele. Eu acredito. São seres, são o anjo do abismo, né? O 911, Abaddon. Ele tá lá, ele vai sair do abismo. A gente pensa que o abismo tá na terra. Não, o abismo tá no mar. Por isso o mar ainda não foi julgado. Mas vai ser julgado e vai ser total, né? Quer ver? Vamos ler Isaías 14. Isaías 14, do 12 ao 29. Vamos lá. São partes que falam sobre esse ser, tá? Isaías 14, do 12 ao 29. Quer ver? Diz assim: como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, tu que dá ordens a todas as nações, foste abatido à terra. Tu que, por causa do ato traidor, disseste dentro de ti, subirei aos céus. Olha aqui, ó, é a serpente tortuosa, que é o Leviatã. Junto às estrelas de Deus farei levantar o meu trono. Olha isso. E me sentarei no monte da assembleia. Subirei sobre as altas nuvens, no lado norte. Lá em Jó diz que ele é o rei dos soberbos. Aqui o rei dos soberbos. E me farei semelhante a Elohim. Certamente ao Sheol está sendo precipitado, até ao lado da cova. Os que te virem te observarão atentamente, certificar-se-ão de ti e dirão: este é aquele varão que fazia tremer a terra e sacudia os reinos, que converteu o mundo em um deserto. O mundo não está virando um deserto, gente? Que assolou suas cidades. Por acaso as cidades não estão sendo assoladas? Ou elas estão sendo assoladas por tufões, furacões, terremotos, e também estão sendo assoladas pelo pecado, pela bandidagem, pela violência. As cidades da terra estão sendo assoladas. E seus presos nunca abriu o cárcere? E a seus presos nunca abriu o cárcere? Todos os reis da terra, todos eles jazem com honra, quer dizer, vão ao pó, né? Cada um em sua última morada. Porém tu, como rebento abominável, és lançado de teu sepulcro, como a roupagem de mortos passados à espada. Lançados ao fundo da cova, como um cadáver pisoteado, não te unirás a eles na sepultura, porque tu destruíste minha terra e mataste o meu povo. E a semente dos malignos nunca jamais será nomeada. Preparai a matança de seus filhos pela maldade de seus pais. Não seja que se levantem e possuam a terra, e encham as cidades à face do mundo, porque me levantarei contra eles, diz Yahvé, e extirparei da Babilônia a posteridade e o sobrenome, o rebento e a descendência, diz Yahvé, e a converterei em possessão de ouriços e em lamaçal. Converterei em possessão de ouriços, isso está no mar, e em lamaçal. E a varrerei com a vassoura do extermínio, diz Yahvé. Isso aqui é o Leviatã potestade, a serpente tortuosa. Pois é,
É por isso que nós estamos tão preparados, né, pastor? Porque Jesus disse para não ficar assustado. Como é que eu não vou ficar assustado? Se eu tiver a palavra de Deus no meu coração, se eu souber que as coisas que irão acontecer é mistério que aconteçam, para que Deus venha trazer justiça sobre a terra, para que Deus venha transformar. A terra já está em transformação para o reino milenar de Jesus. A terra já está em transformação para o reino milenar de Jesus. Quer ver? Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, no versículo 7 e 8. Quer ver o que está escrito aqui? Ó? É bem conhecido da gente, né? Apocalipse 12, versículos 7 e 8 diz assim: E produziu-se uma batalha no céu, Miguel e seus anjos, para lutar contra o dragão. Aquilo que está em Jó é a fotografia falada de um dragão. E lutou o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu. Nem foi achado mais no céu lugar para eles. Isso são a potestade que estava aí em cima, que já estão descendo. Eles já estão descendo, já estão sobre a terra. E foi lançado o grande dragão, a serpente antiga, chamado Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Isso aqui é o que, como é que diz? Thomas Hobbes fala, né? No seu livro Leviatã, que engana o mundo inteiro, o poder que tem nas nações que engana o mundo todo. Foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Entendeu? Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora se manifestou a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a soberania de seu Cristo, porque foi lançado o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro, e pela palavra de seu testemunho, e desprezaram sua vida até a morte. Então, irmãos, nós vemos Leviatã como um ser que está nas profundezas do mar, que já está cantando aí. Ele já está se manifestando, e não é de hoje. Ele já se manifesta aí há algum tempo. Só que agora ele vai começar a ficar cada vez mais aparecendo. Ele também significa Satanás, a grande potestade que rege a terra. Ele significa a potestade que rege o nosso país, o Brasil. É a potestade Leviatã que está aqui. Ele está no mar. Engraçado que o som que eu vi, se aquilo for verdade, gente, ele ronca, ele ronca. É coisa terrível. Se for verdade o que eu ouvi, que me mandaram, o que eu ouvi, eu fiquei impressionada. E o que nós temos para nos limpar disso tudo? O poder de Deus. Está aqui, ó. E eles o venceram, e nós os venceremos por meio do sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e desprezaram, nós temos que desprezar a nossa vida até a morte, se necessário for. Aí é que mora a questão. Você está preparado para desprezar a tua vida? Se necessário for você morrer por amor a Cristo? Exatamente, Lorena, por isso que a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, entendeu? O presidente veste branco e chapéu branco. De vez em quando, pastor, ele tá de vermelho e chapéu palha, você já viu? Quando ele tá daquele jeito, diz o pastor José Maurício que ele tá com o Zé Pilintra, porque o José Maurício teve um sonho muito sério com ele. E ele, quando tá de veste branca, chapéu branco, ele quer às vezes representar Leviatã. Cada indumentária dele é uma possessão que ele carrega, entendeu? Cada indumentária dele é ele mostra a quem ele está servindo, a quem ele está carregando no corpo dele, entendeu? Isso que eu ia falar, mas não lembrei esse. É coisa tenebrosa. Então, presta bastante atenção no que eu estou falando, gente. Como que nós vamos nos guardar?
Nós precisamos estar firmes com Jesus. Precisamos estar firmes com Jesus. Entendeu? Nós precisamos desprezar a nossa vida até a morte. Olha, espera só um pouquinho, gente, deixa eu ver aqui. É o seguinte, Harp, presta bastante atenção, eu vou falar aquilo que eu ouvi um científico falando. A Harp, ela é o seguinte, ela pega micro-regiões. Presta atenção. Tem patente aos olhos daqueles que sabem ver as coisas, exatamente. A Harp, ela pega micro-regiões, mas ela não avança em regiões macro. Tá entendendo? É isso que nós temos que entender. A Harp, ela faz sim, ela existe, ela acontece, mas em micro-regiões. Agora, o macro, a gente tem que parar para pensar. Porque é o seguinte, é muito fácil eles fazerem, né? Isso daí para tirar da cabeça dos outros que não conhecem a palavra de Deus e não sabem o que Deus vai fazer no final dos tempos, para dizer que são eles, porque eles mostrando que são eles provocam medo na população. Tá entendendo? Eles provocam medo. Essa é a grande jogada da Harp. Eles fazem, mas em espaço pequeno. Espaço grande, não. O mundo é muito grande, gente. O mundo não é o que eles contam para nós aí, que nós estamos amontoados no mundo, não. Se colocar todas as pessoas do mundo num lugar só, enche o estado de Alagoas. A gente tem que entender. Vocês acreditam que nós somos em 8 bilhões de pessoas? Faz a conta para você ver, não dá isso, não dá 5. Não dá 5. Então, o que eles fazem? Fizeram no Vietnã, né? Aquelas chuvas do Vietnã provocadas pela Harp, tá? No Vietnã, na guerra do Vietnã, já era usada a Harp. Mas em proporções continentais, o Brasil tem uma proporção continental. Presta atenção. O negócio saiu daqui. Claro que passou por ali, naquele pedacinho ali, eu até acredito que foi a Harp, naquele pedacinho. Mas o estrago que ele fez pro resto do país, não. Entenderam? O estrago que ele fez pro resto do país, não. Irmãos, prestem atenção. Deus está mudando a terra. Deus está limpando a terra. A terra está clamando por justiça. Deus está passeando na terra. Deus é a Harp do mundo. Sabe por quê? Porque aonde ele passa, os vulcões entram em erupção. Tá entendendo? A terra treme. Os montes se desfazem. Quando Deus caminha sobre a terra, os relâmpagos, o vento, o mar. Meus irmãos, prestem atenção. Não deixe que eles te ponham medo através do pequenininho que eles têm. Satanás, ele quer ser onisciente, onipresente, onipotente. Ele não pode, certo? O que ele fez? Ele construiu a internet. Ele colocou no celular para você colocar o que você come, o que você veste, o que você faz o dia inteiro. Para que ele fique sabendo o que você está fazendo, para que ele, através de você, os teus dados entram na nuvem, que é essa ponta da Torre de Babel, que ainda está no ar, mas ela vai cair. Ela vai cair. E por ali, pela internet, ele sabe, ele se torna onisciente, onipresente, mas não onipotente. Tá entendendo? Então, a rede social, o celular, ele é o mundo espiritual do diabo. É a maneira que ele conseguiu quase se igualar com Deus. Quase, não, mas não chega nem nos pés. Porque Deus não precisa de nada disso. E aonde Deus está, Satanás não pode ouvir. O que Deus fala no trono dele aqui dentro, Satanás não escuta. Você sabia disso? Por isso nós temos que ficar de boca fechada. Entendeu? Essa é exatamente, Lorena. Exatamente isso. Eu não ponho... já pus fotos anteriormente por causa do meu trabalho, né?
mas eu busco colocar as coisas de Deus. As redes sociais para mim são para pregar a palavra de Deus. Então, eu quero deixar claro para vocês aqui, aqueles que têm conhecimento da palavra não vão cair na história de Satanás. Aqueles que têm conhecimento dessa palavra não vão ouvir a voz do lobo mau. Elas só ouvem a voz do bom pastor. Entendeu? Que dá a vida e deu a vida por suas ovelhas. E agora ele volta como leão da tribo de Judá. Ele vem como o exterminador de Leviatã e os seus filhos. Entenderam? Então, meu irmão, eu te falo uma coisa. Louve ao Senhor. Louve a Ele. Aprenda a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Mergulhe nessa palavra. Porque essa palavra te dará a libertação que você precisa. Tanto agora na tua vida aqui, como ele vai te dar a libertação do que vai acontecer para esse mundo. Entendeu? Nós temos que estar agarrados na veste de Jesus. E a veste de Jesus está aqui, na sua palavra. É aqui que nós nos agarramos nele. É aqui que nós entendemos a mente de Cristo. Nós entendemos a mente do Criador. E nós podemos falar a mesma palavra, entendeu? É difícil explicar tudo isso para a família. Vai explicando de pouquinho, entendeu? Vai tentando. Porque é o seguinte, vai jogando a semente, porque na hora que as coisas aparecerem, eles vão lembrar, olha, a Lorena falou isso. Eles podem até dar risada de você agora. Mas lá na frente eles vão falar, poxa, a Lorena falou isso, então quer dizer que ela está sabendo alguma coisa. Entendeu? E é onde vão te procurar e você vai poder explanar tudo como é. Aprenda, Lorena de Deus, leia a Bíblia, minha irmã. Fica firme com Jesus. Fica firme porque o que você não puder fazer, por amor da tua vida, Deus vai fazer por eles. Para todos nós, ó, presta atenção no que eu estou falando. Você tem que ser coluna na tua casa. Você tem que ser coluna de fé, coluna de verdade. Você precisa ser coluna da palavra de Deus no meio dos teus, porque por amor de você, Deus vai alcançar os teus parentes. Deus vai alcançar a tua família. Presta atenção, o que você precisa fazer é estar firme como coluna, firme no templo de Deus. Porque o Senhor, o teu guarda-chuva de bênçãos, vão alcançar a tua família. Você crê nisso? Nós precisamos crer. Tudo é possível ao que crê. Santifica a tua vida, faça o teu melhor. E Deus vai fazer por você aquilo que você nem está esperando. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus, né, por esse momento. Eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho, né? Eu aqui estou dividindo aquilo que eu penso, aquilo que eu estudo, né? Não vou dizer para você que, como eu disse do sal, né? Como eu falo para vocês do sal, é uma coisa que eu penso, que eu fico, às vezes eu escuto alguém falar, eu vou ligando um ponto no outro, né? E assim a gente vai aprendendo uns com os outros. Porque a gente não aprende sozinho, a gente aprende com os nossos irmãos, que Deus vai mostrando para cada irmão um pedacinho de cada coisa e a gente vai juntando tudo, no quebra-cabeça, entendeu? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te agradecendo, te implorando, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor ajude a vida da Lorena que está aqui, tem preparativos que antecedem tudo isso, eu creio e necessito. Cuida da vida da Lorena, Pai, eu te peço em nome de Jesus, manifesta o teu poder na vida dela, para que ela possa cada dia mais estar firme nas tuas pisadas. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, que está doente, o teu povo que está com problema, o teu povo que tem contas para pagar e às vezes está no desespero só. Mas o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que anima o teu povo a prosseguir. O Senhor é um Deus que está junto com todos nós, está nos ajudando a caminhar. O Senhor é um Deus que nos chamou para a vida eterna. O Senhor é um Deus que prepara
o dia de amanhã já está tudo pronto. Eu te peço somente uma coisa, Pai, que ajude a nossa fraqueza, ajuda a nossa falta de fé, ajuda, Senhor, a nossa falta de vontade de ler a Bíblia, ajuda-nos, Senhor, a nós depositarmos totalmente a nossa esperança em Ti, porque só em Ti há esperança. Não tem mais nenhum lugar com esperança, é só o Senhor. As coisas já estão acontecendo, os desesperos já estão chegando, porque o povo está começando a ficar desesperado, porque eles estão percebendo que alguma coisa está errada, mas eles acham que eles têm que ter pensamento positivo, e eles não entenderam ainda que pensamento positivo não existe. Existe é um Deus verdadeiro que cuida do seu povo. E o nosso pensamento tem que estar cativo no trono da graça. É isso que existe. Mas pensamento positivo aí que o povo está falando não existe, não. Isso aí vai dar desespero neles, porque eles vão ver que esse pensamento positivo não vai funcionar. Mas eu te peço, Pai, nos mantenha com a mente cativa em Ti, na Tua voz. Nos mantenha com os nossos olhos na Tua palavra. Porque em poucos dias nós vamos começar a ver coisas. E eu te louvo, Senhor, por cada irmão que está aqui, por cada um que vai ouvir ainda, por cada família, por cada despensa, por cada guarda-roupa que os teus filhos vão precisar das suas roupas, Pai. Não deixa a roupa faltar, não deixa o calçado faltar, não deixa o mantimento faltar, não deixa a esperança faltar, porque a nossa esperança é Cristo Jesus, o Senhor. Ele mandará os seus anjos ao nosso socorro para nos livrar do mal. Nós só precisamos crer, nós só precisamos confiar, nós só precisamos andar na obediência da palavra. Sê conosco, Senhor, guarda-nos nesse dia, dá-nos uma semana. E no meio a tudo que está acontecendo, dá-nos uma semana na paz que excede a todo entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força e nós te louvamos por isso. Te agradecemos por tudo, te louvamos no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, Fernanda. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.